Se você visse esse peixinho enquanto estivesse nadando, dificilmente ia ficar assustado, né? Afinal, que mal esse pequeno poderia causar? Bom, é aí que você estaria completamente enganado, especialmente se você for homem. Esse pequeno peixe, como logo você vai descobrir, aterroriza os homens mais do que qualquer outra coisa, mas tá longe de ser a única criatura horripilante das profundezas. De horrores que induzem a paralisia, a peixes que literalmente vão empalar você. A seguir estão algumas atrocidades aquáticas que estão prestes a assombrar os seus piores pesadelos. O candiru. À espreita nas bacias da Amazônia de terras baixas, em países como Bolívia, Brasil e Peru, está uma criatura enganosamente assustadora chamada candiru, ou peixe Vandellia cirrosa. Essa espécie de bagre parasita da água doce normalmente cresce até aproximadamente 2,5 cm, mas como nós rapazes sabemos, não é o tamanho que importa, e sim o que você consegue fazer, o que certamente é o caso do candiru. Como um hematófago, ele se alimenta apenas do sangue de outros peixes. Não é mistério porque ele é frequentemente chamado de peixe vampiro. Visando peixes maiores, ele parasita suas guelras e se prende no lugar usando os espinhos localizados dos dois lados da sua cabeça. A partir daí é um buffet de sangue à vontade para o candiru. Mas parece que não são só os peixes amazônicos que devem temer esse sugador de sangue. Os homens também. Em algum momento do século XIX e início do século XX, começaram a surgir relatos de peixes candiru atacando homens em águas amazônicas. Mas como assim atacando? Você provavelmente está se perguntando. Bom, o que se dizia no rio era que quando os homens urinavam na água, a urina atraía o candiru. E assim o peixe... como é que eu vou dizer isso pra vocês? Ele nadava pra dentro da uretra do homem. Se você fizer silêncio agora, dá pra ouvir os arrepios de todos os homens que estão assistindo esse vídeo. Uma vez lá, o peixe parasita se prendia no lugar com seus espinhos e se tornava quase impossível de remover sem cirurgia. Pior ainda, uma vez totalmente dentro, o peixe supostamente botava ovos na bexiga do homem e comia seus órgãos, o que acabava por ser fatal. Mas por mais assustador que tudo isso pareça, você vai ficar feliz em saber que há todo um debate sobre se alguma coisa disso realmente é verdade. A maioria dos casos relatados aconteceu no século XIX e são puramente anedóticos, de nativos contando as histórias a exploradores europeus. Com isso em mente, não há nenhuma evidência concreta para nada disso. Dito isso, em 2009, o documentário sobre vida selvagem River Monsters entrevistou o brasileiro Silvio Barbosa, que supostamente foi vítima de um ataque desagradável de candiru em 1997. De acordo com Silvio, ele estava relaxando nas águas do rio Amazonas em Itacoatiara, quando sentiu aquela vontade e esvaziou a bexiga ali mesmo. A próxima coisa que ele sentiu foi uma dor repentina, e ao olhar para baixo, Silvio percebeu com horror que havia um rabo pendurado sabe onde, né? Sem conseguir removê-lo, Silvio correu para procurar atendimento médico. A equipe do documentário até conversou com o urologista que atendeu Silvio, o Dr. Anuar Samad. Aparentemente, quando viu Silvio, o pobre homem estava inchado, febril e muito mal, mas com a ajuda de uma cirurgia complexa, o candiru foi finalmente removido. O documentário River Monsters é tido em alta conta quando se trata de credibilidade, o que significa que esse relato de um ataque de candiru é o único que tem algum peso real por trás dele. Mas infelizmente, Silvio vai ter que se esforçar mais do que isso se quiser que as pessoas acreditem no seu problema urológico. A maioria das fontes confiáveis, incluindo o site healthline.com, simplesmente não botou fé no que ele contou. Existem muitas inconsistências na sua história. Tanto o tamanho do peixe quanto certos detalhes sobre a vida de Silvio diferem no relatório do urologista em comparação com o que ele falou desde então. E não só isso, mas os especialistas apontam que para o peixe subir com sucesso um fluxo de urina, como o Silvio insiste que ele fez, ele teria que ser impulsionado com imensa força, algo que o candiru simplesmente não tem. Isso, mais o tamanho do peixe em relação a, sem ofensas, a pequena abertura de uma uretra, tornaria praticamente impossível para ele se enterrar ali. Ah, e lembra daquela conversa de que ele é atraído pela urina? Pois é, isso foi desacreditado em 2001. Com tudo isso em mente, parece mais provável que a aparição de Silvio e seu urologista no documentário tenha sido uma chance de contar uma história para ganhar dinheiro. Mesmo assim, talvez a gente nunca saiba com certeza. Então, é fato ou ficção? Eu gostaria de saber o que você acha aí nos comentários. Bom, dadas as evidências, eu acho que tudo isso é uma lenda urbana, mas mesmo assim vocês nunca vão me ver dando sopa em águas amazônicas. Parasitas.
É normal que a gente associe água com peixes, mas há um monte de outras criaturas assustadoras espreitando lá, incluindo alguns parasitas muito desagradáveis. Eu apresento a vocês os vermes da Guiné. Nativos da África, esses parasitas aquáticos começam a sua vida como larvas minúsculas e infectam copépodes microscópicos, ou pulgas d'água, que residem em água parada. Consequentemente, pessoas sem acesso à água potável segura podem ingerir acidentalmente esses copépodes e, por sua vez, larvas de vermes da Guiné. Uma vez no sistema digestivo do hospedeiro, os copépodes morrem. Que beleza! Mas as larvas do verme da Guiné, por outro lado, prosperam. Ah, que droga! Ao longo dos meses seguintes, 2 das larvas acasalam e o macho morre. Porém, a fêmea se desenvolve em um verme de aproximadamente 90 centímetros de comprimento, com a circunferência de um fio de espaguete cozido. Mas se você for infectado por uma dessas criaturas grotescas, provavelmente nem vai saber até 1 ano ou mais depois de engoli-la. Isso porque nessa época, essa amiguinha vai ter deslizado por todos os tecidos conjuntivos do seu corpo, até chegar sua perna ou seu pé. Então uma bolha inchada e dolorosa vai aparecer, e pode ser que você sinta febre. Por fim, o verme vai sair da sua pele, horripilante que nem essa cena do Jack em O Iluminado. O objetivo dele, encontrar água e liberar as larvas que ele vem cultivando dentro do corpo. Cara, essa foi uma das coisas mais grotescas que eu já falei aqui. Com a cabeça inchada, a única opção é puxar esse sugador com muito cuidado, o que eu ouvi dizer que pode levar de várias horas a várias semanas. Mas você quer as notícias realmente ruins? Considerando que os sintomas não aparecem por 1 ano inteiro, você pode ter um agora mesmo. E o verme da Guiné não é o único verme parasita rondando as águas. Eis os vermes sanguíneos. Essas pequenas criaturas nodosas causam uma doença conhecida como esquistossomose, que afeta quase 240 milhões de pessoas no mundo todo, perdendo apenas em números para a malária. Formas larvais do parasita vivem dentro de caracóis de água doce em alguns países da África, Sudeste Asiático e outros lugares. Depois de desenvolver uma cabeça bifurcada, os vermes sanguíneos deixam seus hospedeiros caracóis e vivem na própria água. Se uma pessoa entra em águas infectadas, os parasitas podem penetrar sua pele com essa cabeça bifurcada. De lá, eles migram através do tecido do hospedeiro, até que florescem em vermes adultos, e então eles crescem muito rápido. Os vermes acasalam dentro de você, produzindo ovos que viajam para a bexiga ou intestino, e geralmente são eliminados pela urina ou fezes. Porém, frequentemente esses ovos ficam alojados no intestino ou na bexiga, causando inflamação e cicatrizes. Outros sintomas da esquistossomose incluem dor abdominal, diarreia e, em casos mais progressivos, até mesmo câncer de bexiga. Mas se você tiver o azar de contraí-la, nem tudo é tristeza. A doença pode ser tratada com o medicamento praziquantel, mas o ideal ainda é não ter vermes parasitas acasalando e vagando pelas suas entranhas. De volta à Terra, mas ainda falando em parasitas vermiformes, vamos voltar nossa atenção para possivelmente a criatura mais nojenta até agora: lombrigas parasitárias. A forma larval desse parasita é transportada por mosquitos e depositada em humanos quando eles picam. Uma vez na pele, as larvas se enterram e migram para os vasos linfáticos do hospedeiro, onde crescem e se tornam vermes adultos. Isso inflama o sistema linfático, o que não é nada bom. Essencialmente, o sistema linfático é uma rede de órgãos, vasos e tecidos que movem uma substância aquosa fina, a linfa, para diferentes áreas do corpo. É uma parte vital do sistema imunológico, já que a linfa remove substâncias nocivas das suas células e fornece nutrientes e proteínas. Mas quando infectado por lombrigas, o sistema não consegue funcionar corretamente, uma doença conhecida como filariose linfática ou elefantíase. Como seu corpo se torna incapaz de drenar a linfa, ela se acumula, principalmente na parte inferior do corpo, e resulta em enormes inchaços e aumentos significativos. Se não for tratada, ela pode em algum momento se tornar tão grave que os rins e todo o sistema imunológico dos pacientes são seriamente danificados. Felizmente, certos medicamentos e quimioterapia podem ajudar durante os estágios iniciais, porém, em muitos casos, a cirurgia é necessária. Mas como Sebastião da Pequena Sereia já disse uma vez, é melhor onde é mais molhado. Então vamos voltar para o fundo do mar e conferir o nosso próximo terror marinho, que atende pelo nome de Naegleria fowleri. E não querendo ser muito dramático, mas é mais comumente conhecido como ameba comedora de cérebro. Talvez o Sebastião estivesse errado. A Naegleria fowleri é um micro-organismo unicelular que se alimenta principalmente de bactérias e é normalmente encontrada rastejando em lagoas, lagos e fontes termais quentes ao redor do mundo. A única maneira pela qual a ameba pode entrar no corpo é pelo nariz, quando uma pessoa é submersa em águas contaminadas. Uma vez lá dentro, a ameba segue direto para o cérebro, que é onde ela começa a trabalhar. Entre 2 e 5 dias após a infecção inicial, a pessoa começa a ter dores
dores de cabeça, febre, náusea e vômito. À medida que a infecção progride, ou melhor, que a ameba corrói o cérebro, os sistemas evoluem para confusão, convulsões, alucinações e até coma. E embora a infecção em si seja rara, leva apenas de 5 a 22 dias para ser fatal. E é fatal em impressionantes 97% dos casos. Pensa num negócio aterrorizante. Só que o terror não para por aí. Eu tenho mais um parasita aquático para você, a acanthamoeba. E é provável que você já tenha sido exposto a ela. Encontrado em todo o mundo, na água da torneira e em piscinas cloradas, bem como no solo, em unidades de ar-condicionado e até em lentes de contato, esse monstro unicelular se movimenta. Felizmente, para a maioria de nós, ele geralmente só é perigoso para pessoas com sistema imunológico já fraco. Mas para essas pessoas, as consequências da exposição são brutais, entrando pelos olhos, feridas ou pelo nariz. A acanthamoeba causa uma infecção séria no cérebro e na medula espinhal, conhecida como encefalite amebiana granulomatosa. A ameba faz o seu cérebro inchar e leva a todos os tipos de sintomas desagradáveis: confusão, mudanças de personalidade, convulsões e até paralisia de um lado do corpo. E em 95% dos casos é fatal. E embora se identificados existam alguns medicamentos antifúngicos que se mostraram eficazes em testes, a maioria dos casos infelizmente é fatal. Brutalidade do peixe-espada. Peixe-espada, caso você não conheça o termo, abrange um monte de peixes predadores de água salgada, que são caracterizados pelos seus bicos longos e pontudos. E se você não tiver cuidado com esses caras, os seus apêndices afiados podem fazer você parecer um espetinho humano. O espadarte, por exemplo, é um predador grande e poderoso, que usa os seus bicos para atacar e cortar impiedosamente as suas presas. Se provocado, essa mesma agressão pode ser direcionada a nós humanos, o que geralmente não é um problema, já que eles vivem em águas muito profundas. Só que isso não é inédito. Em 2015, o pescador havaiano de 47 anos, Randy Lanes, saltou do porto de Honokohau, no Havaí, na tentativa de fisgar um espadarte que havia sido avistado nas águas. Depois de atingir o peixe com uma lança, o desastre aconteceu. Enfurecido, o predador provocado começou a se debater e deu um golpe fatal com seu bico de 90 centímetros. Caramba, assustador, mas serve como uma lição dura para todo mundo. Não mexa com espadartes. E infelizmente, esse tá longe de ser o único caso de brutalidade com peixes-espada. Quando o indiano Molly Jogana, de 40 anos, e os seus amigos estavam pescando em alto mar na Baía de Bengala em 2022, eles começaram a ter dificuldade para puxar uma das suas redes. Sabendo que devia haver algo enorme lá dentro, Molly pulou na água para verificar. Um grande erro. Enquanto ele nadava até a rede, ficou chocado ao encontrar um marlim preto, um peixe-espada enorme, capaz de atingir mais de 4,5 metros. Pior ainda, a criatura aterrorizante escapou da rede e veio direto na direção dele. Os marlins negros podem nadar quase 50 km por hora, então Molly não teve tempo de reagir antes que ele o perfurasse com seu bico afiado. Apesar dos melhores esforços dos seus amigos para salvá-lo, ele infelizmente não sobreviveu. Esse próximo peixe, o peixe-agulha, tecnicamente não faz parte dessa família de peixes. Ele pertence à família Belonidae, que também tem bicos afiados. Mas embora os peixes-agulha sejam muito menores, crescendo menos de 1 metro, eles são igualmente poderosos. Embora não sejam agressivos, se assustados, eles tendem a pular para fora d'água, o que pode fazer com que alguém por perto seja empalado. Ah, parece muito improvável, você deve estar pensando, mas isso realmente aconteceu algumas vezes. Em 2020, Muhammad Idul, de 16 anos, estava pescando quando um desses peixes saltou para fora d'água e atingiu seu pescoço. Milagrosamente, Muhammad sobreviveu ao golpe e foi ao hospital, onde o peixe foi removido cirurgicamente. Porém, outros não tiveram tanta sorte. Em 1977, um garoto havaiano de 10 anos morreu tragicamente depois que um desses peixes perfurou seu olho. Cara, não consigo pensar em muitas mortes piores que essa. E, novamente, em 2013, um saudita também perdeu a vida depois de sofrer com o ataque de um desses peixes no pescoço. Então, diferente do candiru, não há dúvida de que esse é um peixe do qual você tem que ficar bem longe. Formigas de correição. Colocando os nossos pés de volta em terra firme, mas continuando com o tema dos horrores que podem entrar em você, vamos dar uma olhada nas formigas de correição. Ah, formigas? Tá zoando, né? Bom, detesto dizer isso a você, mas essas pequenas malvadas são capazes de causar sérios danos. Habitando principalmente na África Central e Oriental, essas carnívoras agressivas vivem em colônias de até 22 milhões de indivíduos. Se perceberem você como agressor, a colônia inteira pode começar um enxame, e se elas conseguirem alcançá-lo,
matá-lo, você tá em sérios apuros. Além de potencialmente sufocar você com números absolutos, suas mandíbulas de travamento extremamente fortes significam que elas causam uma mordida dolorosa. Na verdade, as mandíbulas são tão fortes que na África Oriental as tribos as usam como pontos. Sim, quando feridos, eles fazem a formiga morder os dois lados do corte e em seguida arrancam o corpo. Esse curativo pode durar dias, mas nem sempre as formigas são tão úteis. Com números suficientes, elas podem realmente devorar um humano. Houve vários relatos de adultos ou jovens embriagados que sofreram exatamente esse destino. Imagina só, um exército de milhões de formigas sobre você, rastejando dentro de cada orifício. Meu Deus, que agoniante. Só que se servir de consolo, humanos não são exatamente o seu prato favorito. Na verdade, de acordo com a Forbes, é possível que elas vejam os humanos só como uma ameaça e não como comida, o que significa que, embora possam matá-lo, não necessariamente comerão. Melhor assim, mas é bem assustador pensar que a morte por formigas é tecnicamente possível. O meu traço tóxico é acreditar que eu seria capaz de acabar com todas elas só pisando. Monstros espinhosos. Com suas escamas lisas e viscosas, é seguro assumir que a maioria dos peixes é macia ao toque, mas algumas espécies são tão espinhosas que são mortais. Por exemplo, a estrela do mar coroa de espinhos, nativa dos recifes de corais do Indo-Pacífico. Essas pequenas têm um ferrão poderoso, graças à sua superfície ser crivada de espinhos venenosos e pontiagudos. Se você estiver mergulhando e acidentalmente tocá-los, eles vão cortar sua roupa de mergulho, e as saponinas da estrela do mar vão entrar na ferida. As saponinas são toxinas que causam dor aguda imediata, náusea e inchaço do tecido, que pode durar mais de uma semana. Sem falar que os próprios espinhos podem ficar incrustados no seu corpo, às vezes exigindo remoção cirúrgica. Agora, a boa notícia é que os encontros com esse cara não são fatais e geralmente podem ser tratados com limpeza, pomadas e antibióticos. Ainda assim, se você for visitar um recife de corais nas férias, é bom ficar de olho. Da mesma forma que pode ser bom ficar longe dos ouriços do mar. Mais de 1000 espécies diferentes vivem nos oceanos, e todas podem ser identificadas pelos seus enormes espinhos, lembrando um pouco o cabelo daquela tia que sempre quer falar com o gerente. Mas embora os dois causem muito incômodo, alguns ouriços do mar, como o Echinoturidae, o Toxopneustes e o Trypneustes, podem picar você, espetando você com veneno. Na maioria dos casos, isso vai causar inchaço, dores musculares e cansaço, mas em casos extremos, pode levar a dificuldades respiratórias, infecção e até mesmo a morte. Porém, infelizmente, isso é algo do tipo pior cenário possível. A maioria das picadas geralmente pode ser tratada com analgésicos, remoção dos espinhos e uma boa lavagem. Mas o melhor mesmo é observar onde você pisa quando estiver no mar. Mas nem todos os espinhos marinhos são tratados tão facilmente. Eu te apresento o peixe-pedra, um dos peixes mais mortais do mundo. Batizado pelas suas impressionantes habilidades de camuflagem, esse peixe tropical é relativamente pequeno, crescendo até aproximadamente 50 centímetros de comprimento. Mas com o seu moicano de espinhos venenosos, a criatura de fato produz toxina suficiente para acabar com um adulto em apenas uma hora, administrando o que é conhecido como verrucotoxina. O receptor sente dor intensa, fraqueza respiratória e paralisia, potencialmente até mesmo culminando na morte. Porém, existe um antídoto, só que ele deve ser administrado antes que a paralisia se instale, senão já era. É bom que você também conheça os seus parentes. Os peixes-pedra são parentes próximos dos peixes-escorpião, que têm aparência semelhante. Digamos que não é uma família assim muito bonita, mas embora o peixe-escorpião não seja tão mortal, ele também tem uma picada mega dolorosa. Sim, uma sacudida de nadadeira de um desses caras pode deixar você com dificuldades respiratórias, náusea, diarreia, convulsões e até paralisia. A maioria das pessoas pode ser tratada simplesmente removendo os espinhos e limpando a ferida com sabão e água quente, mas é uma provação pela qual você realmente não quer se submeter, a menos que você esteja naquele programa de TV australiano Reis da Dor, claro. Esse programa mostra um grupo de caras que são intencionalmente picados e mordidos por várias criaturas. Pois é, também não tem palavras para isso. Tendo se colocado voluntariamente à mercê do peixe-escorpião, eles com certeza receberam picadas que os deixaram desejando nunca terem sido tão estúpidos. E essa talvez é a coisa mais australiana que eu já vi. Bom, se você chegou até aqui, eu acho que você tá curtindo. E se não quiser que essa diversão acabe, deixa um like nesse vídeo e inscreva-se no canal. Dessa forma, você nunca mais vai perder nenhum dos meus vídeos. Mas por enquanto, vamos conferir mais alguns peixes assustadores. Lampreia do mar.
Já me disseram que eu tenho um rostinho que só uma mãe poderia amar, o que é uma completa mentira. Ela não parece gostar muito de mim, mas essa próxima criatura marinha é tão feia que praticamente não tem rosto, parecendo algo que nadou direto das profundezas do inferno. Essa aqui é a lampreia do mar, nativa do hemisfério norte. Essa cria demoníaca parasita compartilha o apelido de peixe vampiro, assim como o candiru, considerando que também tem um apreço por sangue, o que, se você bem lembra, a torna hematófaga. Enquanto ela se esgueira pelo norte e oeste do Oceano Atlântico, a lampreia do mar caça outros peixes, agarrando-se a eles com seu vórtice de dentes afiados como navalhas. Depois de se prender, ela usa sua língua áspera para perfurar sua carne e drenar os seus fluidos corporais. Mas você pode ficar despreocupado com qualquer ideia dramática de ser caçado por um desses sugadores de sangue. Especialistas garantem que elas são relativamente inofensivas para nós, preferindo peixes de sangue frio a mamíferos de sangue quente. Dito isso, ataques de lampreias não são inéditos. Além do Oceano Atlântico, elas também espreitam nos grandes lagos da América do Norte. A famosa nadadora canadense de longa distância, Marilyn Bell, nadou com sucesso a largura de 52 quilômetros do Lago Ontário em 1954, quando tinha apenas 16 anos. Ela disse que lampreias constantemente se prendendo ao seu traje de banho e tentando se alimentar dela foi um dos maiores desafios. E não são simples sanguessugas se agarrando a você. As lampreias marinhas crescem até 1 metro de comprimento, como esse monstro que apareceu na costa da Holanda em 2023. Sei não, acho que isso aí é um demônio que saiu das profundezas do inferno. Cobras marinhas mortais. Não é segredo que as cobras são um dos animais mais temidos do mundo, mas se não fosse ruim o suficiente ter que evitá-las na terra, algumas espécies estão no oceano, e muitas delas você não gostaria de conhecer. Existem mais de 60 espécies diferentes de cobras marinhas, porém elas não têm guelras. Em vez disso, precisam subir a superfície para respirar. A cobra marinha média se adaptou para prender a respiração por 30 minutos de cada vez, mas certas espécies aguentam até 8 horas. Além de a maioria ser capaz de absorver oxigênio pela pele, todas têm um pulmão enorme no lado direito, que ocupa quase todo o comprimento do corpo. Isso permite que elas o usem como um tanque de oxigênio para mergulhos prolongados. Mas e se você desse de cara com uma durante um mergulho? Bem, uma das mais venenosas é a cobra marinha de Belcher. Basta uma gota do seu veneno para você estar morto em minutos. Na verdade, uma única gota é tão potente que pode dizimar 1.800 pessoas. Felizmente, as Belchers têm um temperamento relativamente tímido e calmo, e geralmente precisam ser severamente provocadas para te atacar. Mesmo que o façam, elas só injetam seu veneno em cerca de 1 a cada 4 mordidas. Ainda assim, se você é um pescador, deve ficar esperto, já que a maioria dos ataques ocorre quando a cobra fica presa em uma rede. Em geral, os especialistas concordam que as cobras marinhas são pouco agressivas, com uma grande exceção: a cobra marinha de nariz de gancho, descrita como agressiva e facilmente provocada pela Marine Education Society of Australasia. Esse monstro do oceano deve ser deixado em paz. Embora os ataques ainda sejam raros, ela é responsável por impressionantes 9 em cada 10 mortes relacionadas a cobras marinhas. Se você se meter em encrencas com uma dessas feras, ela vai disparar na sua direção e cravar suas presas poderosas para administrar uma dose de veneno debilitante. Embora não seja tão potente quanto a Belcher, ela ainda vai causar sérios danos ao seu diafragma, podendo levar a insuficiência respiratória, paralisia e morte. Caramba, na terra ou no mar parece que realmente não tem como escapar das cobras. O peixe pesadelo. Olhando para ele, o peixe-coelho pode parecer completamente inofensivo, mas na verdade, essa ameaça do Indo-Pacífico está prestes a se tornar o peixe dos seus piores pesadelos, literalmente. Embora seja difícil de ver, eles na verdade têm espinhos venenosos em suas barbatanas dorsais, que quando sob estresse se apontam para qualquer peixe ou mão que alcance as suas barbatanas, e se você tocar em um, vai sentir uma dor indescritível. Dito isso, o veneno em si é bem inconsequente, e geralmente pode ser tratado simplesmente colocando a área afetada sob água quente. O problema é que se você estiver nadando e de repente começar a sentir uma dor excruciante, isso pode facilmente fazer você entrar em pânico e se afogar. Os espinhos não são o único problema. Mais perigoso é realmente comer o peixe, o que vai lhe dar os efeitos bizarros da intoxicação por ciguatera. Peixes de recifes costeiros que vivem no fundo, como o peixe-coelho, se alimentam de algas tóxicas conhecidas como dinoflagelados. Esses dinoflagelados contêm ciguatoxina, que se acumula no peixe ao longo do tempo
tempo e os torna incrivelmente perigosos para digerir. Curiosamente, os dinoflagelados às vezes podem ser vistos como padrões vermelhos no mar, um fenômeno conhecido como maré vermelha. Isso acontece quando eles passam por um grande período de crescimento, chamado de floração. Quando peixes como o peixe-coelho se alimentam dessas algas tóxicas, eles próprios se contaminam, embora não apresentem sintomas. Mas se a gente comer o peixe, a história é totalmente diferente. Você pode sofrer de diarreia, vômito, coceira, tontura, alucinações e pesadelos. E isso pode durar meses. Então, como eu disse antes, esse peixe pode literalmente se tornar o seu pior pesadelo. E por hoje isso é tudo. Me conta aí, qual criatura mais te assustou? Ah, e não esquece de curtir e se inscrever. Obrigado por assistir e até a próxima!